Uma aula e hoje vai ser pensão por morte e é um tema que posso dizer que é um resumo de todas as nossas matérias ou de matérias principais, tá? Então, vocês vejam que houve muita, mas muita alteração desde 2013, mas a principal alteração no tocante à pensão por morte foi em 2015, a chamada mini-reforma da Previdência, tá? Que alterou muito a legislação previdenciária, mas notadamente na questão da pensão por morte. E isso daqui criou, né, como sempre, aquela questão da aplicação no tempo, né? Para quem já estava, aplicava-se a lei então vigente e, a partir daquele momento, vai se aplicar a lei atualizada. Então, a gente tem mudanças na pensão por morte a partir de 2013, mas principalmente 2015, e a questão crucial, avassaladora, que eu diria, que é a questão do cálculo no tocante à pensão por morte. A gente tem que ter sempre como base aquilo que a gente já estudou, e vejam isso, estudem isso, quando a gente viu a aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, a aposentadoria, a antiga aposentadoria por invalidez, que a gente aprendeu que lá a gente vai ter o 100%, né, que é a média, e 60% desse 100%, tá? E aqui na pensão por morte, a mudança é pior ainda, porque o cálculo vai ser mais avassalador ainda, tá? Então, essa mudança no cálculo é muito, vamos dizer, avassaladora, né, muito grande, altera o valor do que a pessoa poderá, do que o dependente poderá vir a receber, e também a alteração no tocante a quanto tempo esse dependente, cônjuge, companheiro, companheira, poderá receber. A gente viu isso quando estudamos dependente. A gente viu isso daí já antecipadamente. Agora, eu vou fazer um repeteco disso nessa primeira parte da aula, tá? Então, aqui nós temos a previsão da pensão por morte no artigo 201, inciso 1 da Constituição, e inciso 5º da Constituição. Aqui está faltando o inciso 5º da Constituição. Nada como a professora saber o inciso. Mais precisamente o inciso 5º, tá? E que descreve essa questão do cálculo, o artigo 23 da Emenda Constitucional de 2019, a Emenda Constitucional 103, tá? O resto é legislação que alterou a 8.213 e o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe algumas alterações, tá? A nossa fiel legislação, que é a 8.213, o decreto 3.048, e a última lei, né, de 2019, que é a 13.846, que é a conversão da medida provisória 871, tá? A emenda constitucional 103, ela previu que as regras da emenda e da legislação podem ser alteradas. Aquilo que a gente vem aprendendo no decorrer das aulas, que o que a gente tem? A gente tem regras transitórias, que eu nem falei sobre essas regras, para não bagunçar a cabeça de vocês. O que eu falei? Das regras permanentes, quando vem a emenda, ela vem e fala, vai alterar esse assunto. Enquanto não houver lei, né? Enquanto não houver lei, assim será disciplinada. E ela diz nesse sentido. Aqui ela já coloca, ó, tudo que for alterado nessa lei, tudo que for colocado agora nessa emenda, poderá vir a ser alterado por lei, tá? Então, ela já dá
essa previsão. E as regras sobre pensão, né, previstas nesse artigo, ou seja, o artigo 23, e na legislação vigente, que é a 8.213, poderão ser alteradas na forma da lei. Então, ela já coloca a forma da lei. A exigência é lei ordinária. Isso daqui tem que saber, tá? Não tem como. E aqui vai toda hora a gente exigir esse conhecimento. Vocês vão dizer, ah, tá na lei. Tudo bem, tá na lei. Mas para fins de prova, não tem consulta, vocês têm que saber. É lei ordinária a alteração da pensão por morte. Tanto para o regime geral, como para o regime próprio, tá? A lei, a emenda no parágrafo 4º, ela ressalta, ela deixa evidente que tudo que a gente vai falar de pensão por morte, vamos seguir a 8.213. Olha o parágrafo 4º do artigo 23 da emenda 103. O tempo de duração da pensão por morte, as cotas, se fala em cotas agora individuais por dependente, até a perda dessa qualidade de dependente, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para o enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei 8.213. Então, veja, quando vem a emenda coloca, vai haver alteração, o valor agora a ser calculado é dessa forma, mas tudo que se refere à emenda poderá ser alterado por lei. Enquanto não for alterado, a aplicação é essa, né? Enquanto não houver lei, ele dá como vai ser aplicado. E, na ausência dele ter falado, né, o constituinte ter mencionado o que vai ser, aplica-se a 8.213. Então, a duração, tudo que a gente tem de dependente, tudo de qualificação, vai continuar com a emenda, com a lei 8.213, até que venha outra lei alterando isso daqui. Benefício previdenciário dos dependentes. Então, que benefícios são dos dependentes? Tanto a pensão por morte, são os benefícios dos dependentes, né? A pensão por morte e o auxílio reclusão. São os únicos benefícios previdenciários dos dependentes. E vai ser aferido em que momento? No momento do óbito do instituidor. Quem é o instituidor? É o segurado no caso a gente está falando do regime geral da Previdência Social, que vai se habilitar no momento do óbito deste instituidor, ou seja, do segurado da Previdência Social. Quando que nasce esse direito? Com o falecimento. E isso está até na súmula 340 do STJ. A lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Então, uma questão muito importante é, se a gente estiver resolvendo um problema em que este óbito ocorreu no dia 13 de novembro de 2019, aplica-se a lei então vigente, não a emenda, que foi publicada no dia 13, né? A partir do dia 14, todo mundo vai se submeter, quem morrer a partir do dia 14, que morreu, né? A partir do dia 14 de novembro de 2019, vai se submeter ao cálculo, a o disciplinamento, toda a disciplina da emenda 103, tá? Então, isso é muito importante. Tempus regit acta. A gente vai ver isso milhões de vezes, né? Então, os requisitos do B93, da pensão por morte, é qualidade de segurado do falecido na data do óbito, qualidade de dependente do beneficiário na data do óbito, tá? O artigo 26 da 8.213, o inciso 1, dispensa a carência, tá? Dependentes, a gente vai ter aqueles disciplinados no artigo 16 da 8.213 e a gente vai encontrar alguma coisa no artigo 23, parágrafo 6º da emenda, tá? Que daqui a pouco a gente vai ver. Então,
a ser aferida no momento do óbito do instituidor, a data do óbito, né? Então, tempus regit actum, que vai ser aferido é a morte, né? Os direitos dos dependentes, né? Dependentes. Então, o artigo 16, a gente já estudou isso, são os beneficiários do regime geral na condição de dependentes. O inciso 1 então, o artigo 16 traz 3 incisos, esses incisos são divididos em classe. A classe 1 presume-se a dependência econômica, então, eu não vou perguntar se depende economicamente. Por quê? Porque os da classe 1 há uma presunção de dependência econômica. Quem são eles? O cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de qualquer condição, o menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Vejam, esse inciso, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas esse inciso foi alterado. Ele era colocado de uma forma e, em pouco tempo, ele foi alterado. Também com relação ao irmão, que é a terceira classe, também houve alteração, assim, com diferenças de 1 mês. Então, o que a gente vai falar é o que é hoje, ou seja, a partir de 2015 é essa legislação. Mas vocês tomem atenção, por quê? Porque este inciso foi alterado, tá bom? Pais é a segunda classe, mas aí deve comprovar a dependência econômica, o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Vejam, a deficiência tem que ser grave, ou a deficiência tem que ser intelectual ou mental. Se tiver uma deficiência leve, não vai ser levado em consideração como dependente, tá? Se for maior de 21 anos, certo? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma única pessoa na classe 1, já automaticamente estão excluídas as demais classes. Se eu tenho os pais na classe 2 e eu não tenho ninguém da classe 1, esses que vão receber se comprovar a dependência econômica. Uma vez eles não existindo mais, vindo a falecer, acabou o benefício. Não passa para o irmão. Não existindo nem a classe 1, nem a classe 2, vai para a classe 3, que é o irmão, tá? Então, é matéria que a gente já viu e que agora a gente vai só dar uma revista. Dependentes, né? Então, da classe 1, o cônjuge, que pode ser o marido ou a mulher, ou a companheira ou companheiro, que, embora não casados oficialmente, eles vivam juntos, com a intenção de constituir família. Esse é o intento, embora a gente tenha visto a questão da concubina. A concubina não é tida, né, dentro do direito civil, com esse objetivo, a intenção de constituir família, tá? Mas existe discussões na jurisprudência a respeito desse sentido, confundindo a terminologia civil, que aí vocês sabem melhor do que eu. Então, eles têm os mesmos direitos que os cônjuges, incluindo aqui os parceiros homossexuais, desde que comprovem vida comum. Então, quando eu falo em companheiro ou companheira, o que eu vou ter que comprovar? A convivência, tá? E essa convivência hoje, legalmente, é pelo menos de 2 anos, tá? Tem que ter 2 anos de convivência, até o casado. A gente vai ver mais para frente que há uma exigência para poder receber a pensão por morte, e aí, dependendo da idade do dependente, aí dependente cônjuge, ou dependente companheiro, dependendo da idade, a gente vai ter um período que vai receber essa pensão por morte. Só será vitalícia se esse dependente, companheira, cônjuge, tiver 44 anos. Caso contrário, há um escalonamento que foi o que foi alterado
em 2015, no sentido de não receber mais vitaliciamente como era no passado, tá? E aqui, o que tem que se comprovar quando a gente fala em companheiro e companheira é essa questão de vida em comum. Tanto o homossexual como o companheiro e companheira vão ter que comprovar isso. Não vão ter que comprovar a dependência econômica, mas sim a vida em comum. Caso contrário, não vai se presumir a dependência econômica, certo? Então, isso é muito importante, porque é isso que muitas vezes vai para o judiciário, para comprovar o quê? A vida em comum, que viviam como se casados fossem, com o intuito, tinham família, se ajudavam mutuamente, a viver como uma família, tá? A ex-mulher, o ex-marido que recebam pensão alimentícia, sendo qualquer ajuda financeira comprovada equiparada à pensão alimentícia. Então, aqui, aquele grande problema. Então, a ex-mulher, o ex-marido, hoje é igualdade de direitos, ficou acordado na separação, no divórcio, que receberia pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela pode ser um valor hoje, quando do acordo, e quando da pensão por morte, não vai permanecer esse valor, porque vai depender do cálculo. E hoje o cálculo é aquilo que eu falei no começo da nossa aula. Ele vai ser diferente. Então, isso não vai vincular, mas o que vincula é o fato da pessoa receber pensão alimentícia. Agora, vai depender muito, e isso a gente vê na vida prática, é o fato de, nesse acordo, como que foi colocada essa pensão por morte? Foi colocada por um determinado momento, por um determinado período, ou a pensão por morte converteu-se no pagamento de um bem, e esse bem foi dado, acabou. Então, não vai se falar, não há de se falar em pensão por morte, entenderam? Então, vocês têm que ver se o que existe é uma pensão alimentícia eterna, vai ter que pagar sempre, que é isso que ficou acordado, judicialmente na separação ou no divórcio, ou o que ficou acordado. Tem que se prestar muita atenção nisso, tá? E pode acontecer, e a gente já discutiu isso, o fato da mulher ter, naquele momento, renunciado à pensão alimentícia, ou não ter colocado no acordo para receber uma pensão alimentícia, mas ela recebia uma ajuda. Essa ajuda tem que ser comprovada e que ela tenha que ser contínua, tá? E aí, todos os meios possíveis para comprovar essa prova de que, embora não houvesse um acordo, porque muitas vezes essa separação foi de fato, não de direito, havia uma ajuda financeira, tá? A pensão, não pensão de direito, mas havia um pagamento, tá? Tudo que a gente estuda, vocês estudam em direito civil, aqui é aplicado para fins previdenciários, para poder receber a pensão por morte do ex-marido, ex-mulher. Filho menor de 21 anos, desde que não emancipado. Se houve a emancipação, e aí nós temos uma regra do regulamento do decreto 3.048, que não se aplica a questão do emancipado até os 21 anos, né, menor de 21 anos, para a pensão por morte, tá? Existe uma discussão nesse sentido. Quando que ocorre a emancipação? O casamento, né? Se casou 16, 17 anos, emancipou. Concessão dos pais, né? Pela existência de relação de emprego que garanta o próprio sustento, ou pela colação de grau em curso superior de ensino a partir dos 16 anos, que hoje quase não ocorre. A questão da mulher, aquilo que eu coloquei antes, existe súmula 336,
A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente, certo? O filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, né? A invalidez ou a deficiência deve ter ocorrido antes de completar 21 anos ou antes da emancipação, salvo se essa emancipação decorreu de colação de grau em curso superior. Quer dizer, aí, se essa emancipação ocorreu de colação de grau, mas ainda não tem os 21 anos, então pode receber a pensão por morte. Isso foi um dispositivo alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, nós vamos ter aqui muitas nuances e temos que ficar alertas com isso. O filho inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Então, o que a emenda trouxe de novo é a possibilidade de reconhecimento prévio, antes do óbito, do dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Quer dizer, ele antecipadamente já se coloca como dependente daquele segurado e realiza o quê? A avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, que a gente já viu com relação ao deficiente, porque isso é para o deficiente, observada a revisão periódica na forma da legislação. Quer dizer, a pessoa, embora ela já tenha esse reconhecimento, ela já tenha se adiantado e ido à Previdência para fazer esse exame, ela não deixa de se submeter, né? Ela tem que se submeter a essa avaliação, salvo aquelas questões que a gente vai ver quando se tem mais de 60 anos de idade, tá? Agora, o dependente inválido, ele tem que fazer perícia perante o INSS, e a gente viu isso. Uma coisa muito importante, a gente até acho que discutiu isso, ficou o filho que tem a deficiência. Isso aqui a gente talvez tenha falado, mas muito pouco. Então, o que nós tínhamos, né? O filho que tem a deficiência intelectual mental que o torne, isso era a legislação anterior, que o torne absoluta ou relativamente incapaz. Aqui não se falava em deficiência grave. Então, com o advento da Lei 13.146, em 2015, ela só entrou em vigor em 3 de janeiro de 2016. Então, a exigência de deficiência grave só veio a partir de 2016. Então, por que eu chamo a atenção? A gente tem que saber o que é hoje, mas a gente tem que saber também o que é no passado, porque podem existir questões a serem analisadas e a gente tem que estar sempre atento a qual era a legislação em vigor naquela época, tá certo? Então, até lá estava garantida a permanência deste rol nos dependentes, ou seja, do filho deficiente intelectual, que o torne absoluta ou relativamente incapaz. Então, não havia uma exigência de uma deficiência grave. Só com o advento da lei em 2015 é que houve essa exigência. A pessoa com deficiência, aquilo que a gente já viu no Estatuto do Deficiente, é aquela que tem impedimento de longo prazo. O impedimento de longo prazo é de pelo menos 2 anos, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, ele pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é a definição dada pelo artigo de pessoa com deficiência. E aí, essa avaliação, ela vai ser multidisciplinar, ela tem que observar os impedimentos e funções nas funções e estruturas do corpo do deficiente, os fatores socioambientais, psicológicos pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação, tá? Então, ainda no tocante a filhos, quem que se equipara a filhos? Então, o artigo 23, parágrafo 6º da emenda,
ele constitucionalizou aquilo que a gente já tinha no parágrafo 2º do artigo 16. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante o quê? Declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica. Então, veja, eles são equiparados, o enteado, né, enteado, enteada, né, são comparados a filhos, enteado e o tutelado, menor tutelado, eles são equiparados a filho, mas eles não têm a presunção de dependência econômica, eles vão ter que comprovar a dependência econômica. Então, eles são a exceção da classe 1, tá? Eles são equiparados àquela classe onde tem filhos, então são equiparados a filhos, mas eles são uma exceção, por quê? Porque eles têm que comprovar a dependência econômica, certo? E o que a emenda constitucional fez? Ela constitucionalizou, ela copiou ipsis literis o que está no artigo 16, parágrafo 2º. Então, ela consagrou essa exigência de comprovação da dependência econômica. O menor sob guarda. A gente discutiu isso, a gente já falou isso durante as nossas aulas, e o STJ, no tema 732 dos recursos repetitivos, ele reconheceu o direito do menor sob guarda como dependente por força, né, com fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que vem a emenda? A emenda constitucional, ela simplesmente exclui esse menor sob guarda. Por quê? Porque ela só equiparou a filho quem? O enteado e o menor tutelado. Então, a jurisprudência, a construção, como é que vai ficar? Nós tínhamos, até antes da emenda, decisões do STJ nesse sentido, incluindo o menor sob guarda. A emenda vem e o exclui. Não existe legislação protegendo. Agora, vamos ver como os tribunais vão trabalhar com isso, certo? Dependentes de segunda classe, sem discussão, são os pais, desde que comprovem essa dependência econômica, tá? Então, eles vão ter que demonstrar que o filho trabalhava e que tudo que ele ganhava, ou parte do que ele ganhava, ele sustentava a casa, ele morava junto, e coisas do gênero que vocês já sabem. O irmão menor de 21 anos, não emancipado, desde que comprove a dependência econômica, né? Eles aqui têm que comprovar a dependência econômica. Quando ocorre a emancipação, nós já sabemos, né? O irmão inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental, ou deficiência grave, de qualquer idade, devendo a incapacidade ser atestada por perícia médica do INSS, desde que comprove a dependência econômica, né? E aqui, excluído o irmão que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz. Vejam, a mesma coisa que tinha com o filho é com o irmão. Então, essa parte também foi excluída. Exige-se deficiência grave. Agora, não é qualquer deficiência, certo? Então, tem que ser deficiência grave, vai ter que ser se submeter à perícia, aquela perícia que é a mesma que é feita também com o benefício assistencial. Então, vai ser multidisciplinar e vai levar em consideração todos os parâmetros do deficiente. O pensionista inválido. A gente vai, então, parar aqui no pensionista inválido, para a gente, daqui a pouco, continuar, certo? Então, vamos stop aqui.